Olá, amigos e amigas da TV Santa Maria. Hoje no programa Frente a Frente vamos debater mais uma vez sobre a questão dos efeitos da pandemia no nosso cenário local aqui de Santa Maria, sobre como ele está impactando os seus efeitos aqui na nossa economia local, enfim, social, enfim. E hoje nós vamos falar sobre um assunto sobre um ramo, né, que está sendo extremamente afetado há bastante tempo, né, desde o início da pandemia, que é a gastronomia. E para isso, então, nós temos como nossos convidados, à minha esquerda, o João Provence, presidente do Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes de Santa Maria, e a minha grande amiga, filha de um grande meu amigo, praticamente o meu irmão, né, Joãozinho, né, enfim, que está nos assistindo, a Nani Carvalho, chefe e gastróloga, né. Então, como eu não tenho muita opinião sobre esse assunto, só gosto de me alimentar muito bem com os restaurantes que vocês presidem, né, ofereçam os serviços aqui para o santamariense, já vou logo começar o debate. Enfim, a primeira pergunta que eu faço para vocês é que vi os decretos e nessa última semana, né, houve esse decreto daqui do ente municipal, né, expandindo um pouco mais o horário da abertura dos bares, restaurantes, enfim, mas retirando a questão das músicas, né, da música ao vivo. Já pergunto de imediato para vocês, o impacto sobre isso, e claro que depois a gente vai reforçar a questão de tudo que está acontecendo, mais dos 120 dias que nós estamos sendo assolados pela essa pandemia do coronavírus, né? Como está o setor de vocês, né? Enfim, mas eu pergunto diretamente sobre isso, e se tu me permite, Ana, como eu quero fazer primeiro para o João essa pergunta, por ele ser a representação desse setor, né? Como tu vê isso, se tu acha que é ruim para o setor, bom, enfim. Obrigado pela presença, João. Obrigado aí pelo convite, estar aqui com vocês, né? Bem acompanhado com vocês aí. Realmente, o nosso setor ele foi muito afetado por uma coisa que não é gestão empresarial, não é gestão do município, nem do estado, nem do país, nem da União. Decretos, eles precisam ser feitos. Quem administra o nosso município, o prefeito e as pessoas que ele tem que ver os dois lados. E, infelizmente, vendo os dois lados, o peso acaba prejudicando bastante o nosso setor. O almoço, infelizmente, pelo comércio trabalhar das 11 às 17, onde as pessoas já vêm almoçadas de casa, e o jantar, por trabalhar com metade da capacidade, o distanciamento de 2 metros, 1,5 metro a 2 metros que é necessário, e a redução do horário, né, podendo trabalhar somente até agora às 22, teve um avanço de 1 hora que acho que faz muito bem, mas até semana passada era às 21 horas, podendo manter cliente dentro de casa até às 22, era muito pouco, melhorou um pouquinho e eu espero que em breve seja melhorado mais. Nami, tua opinião sobre isso, sabe? Eu acho que é muito da conscientização das pessoas, porque como a gente estava comentando, os estabelecimentos eles já cumprem as normas da vigilância sanitária, né? Então essas normas elas são cobradas pelos proprietários de estabelecimentos, dos seus funcionários, dos locais, né? Por lidar com a alimentação. Então essas normas elas já estão sendo cumpridas, já vêm sendo cumpridas, elas só foram reforçadas, acredito eu. E eu acredito que dentro dos estabelecimentos essas normas estão sendo bem respeitadas. É uma questão mais de conscientização das pessoas também, que frequentam esses estabelecimentos, fora dali, como que essas pessoas estão lidando com essa pandemia, né? E porque isso tudo acaba chegando de novo ao estabelecimento, porque afeta quando a pessoa vai de casa já com algum vírus, com alguma coisa, para o estabelecimento que está tomando todo um cuidado. Então as pessoas, acho que é um ciclo, né? As pessoas têm que se cuidar fora do estabelecimento, porque os estabelecimentos na área da gastronomia, eu acredito que já estão fazendo o possível
né? Eu vejo assim que vocês, né, por a questão exatamente isso que tu falou, e o João também estava reforçando também isso, por trabalhar com alimentos, né, que é uma coisa que tem que ter um cuidado especial, como na questão dos hospitais, quem trabalha com a saúde, né? Você já tem a etiqueta, né? Sim. Já tem os protocolos. Os protocolos que a vigilância, principalmente a Vigilância Sanitária de Santa Maria, exigindo e trabalhando muito forte nessa área, principalmente frigoríficos, né? E nós, restaurantes, bares, os similares, hotéis e tudo, nós já tínhamos praticamente todos estes protocolos. Comentávamos também dos institutos de beleza, Sim. que já tínhamos os protocolos. Só que os institutos de beleza e nós também fazíamos além do exigido. Claro. Né? Agora passamos a aprimorar um pouquinho mais. Incrementamos a máscara, né, e algumas coisinhas mais, mas o restante já nós tínhamos álcool gel na entrada, essas coisas todas aí. O sabão adequado. Né, A higiene para receber os alimentos e fazer todo os o IPIs, preparo. né, que a né? gente chama. Até o funcionário é obrigado a chegar desde antes, não de agora, chegando no estabelecimento, indo para o vestiário, trocando a roupa e depois indo para a área de produção. Ele não né? pode chegar com o uniforme, né? Já tem todo o cuidado. Isso, e na saída também, a troca da roupa, deixando a sua roupa de trabalho ali, levando só para casa para poder higienizar ela, lavar ela, né? Mas não usando ela. Eu vejo também assim que dentro da etiqueta que quase todo restaurante tem um monte de protocolos que o leigo não sabe, né? Na questão do descarte dos alimentos, né? Sim. Há uma regra muito severa nisso, né? E que, eu não estou dizendo, só uma. Agora você estava falando da etiqueta, eu fiquei fazendo algumas inalações no sentido seguinte: a gente acha que o vírus, na questão do preparo ali, no cozimento, ele morre. Não sou especialista nisso, mas eu acredito que sim, né? Mas poderia ter um medo, né, de uma vigilância ou dos especialistas nisso, no sentido do descarte da comida, né? E aí ela ser transmissora do vírus. Mas eu acho que vocês têm que seguir uma regra rigorosa nesse sentido, né? Nesse sentido eu acredito que não tenha contaminação, tendo em vista que a maior parte do alimento ou ele é higienizado no restaurante, na parte de produção, ou ele é cozido. Então isso, e depois, claro, é embalado em sacos adequados, etc. E você comentou uma coisa boa que a gente vem praticando já há muito tempo, o descarte certo, que nem do óleo queimado. Ele é dado um descarte certo, não é colocado na pia para contaminar a água, a lata, o vidro, o papelão. Isso a gente tudo tem que dar um destino correto. Né? E não se sabe de contaminação por descarte de alimento. Com certeza, até porque tem regras até para doação de alimentos que sobram, então tudo isso a gente tem as normas, né? É bem criterioso isso. Eu acho que nessa questão de que como a gente está aqui num programa de debate, né? Que já teve aqui a questão do setor de vestuário, debater aqui a questão do comércio varejista, né? Sim. E sempre aquela questão de, então o comércio é culpado pelo aumento de casos na cidade X, Y, Z. Na verdade, não se pode atrelar a classe de vocês, empresários do ramo de restaurantes, que for, né? Que vocês são culpados por isso, né? Por causa dessa questão dos protocolos que vocês já têm e estão sendo aplicados, né? E em função de todos esses protocolos que a gente usa e a gente segue, não se sabe dentro do nosso setor de alguma pessoa contaminada, proprietário, gerente, funcionário, dessas pessoas que tenham se contaminado com o Covid. Então, os nossos protocolos são muito... São bem rígidos. Bem rígidos e bem seguidos. O nosso setor segue. E o pessoal do vestiário também. O comércio também segue. As pessoas às vezes batem nos mercados, mas os mercados também seguem os protocolos corretos. Claro. Quem é que infringe? É o cliente. Às vezes, né? Às vezes. É um mundo bastante delicado, porque a gente está ainda conhecendo mais como é que é a transmissão desse vírus, né? Sim, a gente é uma coisa que a gente não conhece, a gente não sabe como lidar, né? Mas agora a pergunta da questão dos impactos para vocês. A gente sabe que o setor de vocês ainda está sendo um dos mais afetados, né?
na questão do desemprego, questão de rentabilidade, enfim, fale um pouquinho sobre isso, que a gente sabe que é delicado falar sobre isso, mas eu acho que é importante a gente comunicar isso, informar, né, que é um setor que está, né, é um dos mais afetados do ponto de vista econômico, né? Há uma crítica bastante das pessoas, né, pelos empresários não demitirem os seus funcionários, mas também pesando por dois lados, como é que o funcionário vai manter se ele não tem condições de pagar? E aquilo ali vai gerar uma dívida, virando uma bola de neve, e daqui a pouco não é só aquele funcionário que ele não consegue pagar, ele não consegue pagar mais que um funcionário. Então, o ideal, acredito eu, às vezes, é tu encerrar com alguns funcionários, quando tu consegue ter eles todos em dia, com os direitos deles, os pagamentos corretos, do que tu simplesmente empurrando com a barriga numa crise que a gente está, e daqui a pouco virar uma bola de neve e não conseguir se fazer pagamento nenhum, né? Uhum. E infelizmente, com esse distanciamento, o João tá aqui, pode confirmar isso, os estabelecimentos reduziram 50%, no mínimo, da capacidade de... A capacidade é uma exigência, a redução em 50%, ela acaba sendo mais, porque a gente tem no nosso alvará dos bombeiros a capacidade do estabelecimento, aonde conta os funcionários. E então aí você reduz a capacidade, né, de 40 pessoas no estabelecimento, reduz para 20, e se tem 5 funcionários, você pode utilizar para 15 clientes. Entendi. Né? Então tem essa redução de 50%, certa, e mais a redução da ida das pessoas que é grande. Aí acaba que num estabelecimento, se tu mantém todos os funcionários para uma quantidade bem mais baixa de clientes que tu pode atender, e tu acaba tendo mais que um funcionário por cliente. Então, assim, é uma coisa que... tu tem um custo muito mais elevado. Sim. Um custo básico, né? Um custo mínimo para abrir, de aluguel, luz, água, essas coisas. E se você pode atender metade do salão, você tinha 4 garçons para um salão inteiro, agora você tem metade, não precisa os 4. Claro. E infelizmente, onde é que se vai? Você negocia aluguel, depois o segundo é redução de funcionários. E geralmente, se você vai conversar com a equipe e dizer, gente, eu não vou demitir ninguém, mas eu vou reduzir o salário, primeiro que eles não vão aceitar, segundo que a lei não permite. Sim. Aí você fica o quê? Fica de saia justa e acaba demitindo. E se não acontecer isso, você vai conseguir pagar os funcionários em dia, mas aí vai ficar devendo para o fornecedor. Ou você busca empréstimo para pagar quando? Vai virar sempre uma bola de neve. Outro de lá. E aí você vai aguentar, o restaurante, o empreendimento aguenta isso. A gente não sabe, é uma coisa nova, como João, é que vai ser? Aqui em Santa Maria, tu tem assim um número para nos passar de quantos restaurantes, bares já fecharam? Olha, a prefeitura tem 1.015 cadastrados lá do nosso setor. Hotel, 1.015. Hotel, bar, restaurante, boate do nosso setor. Eu acredito que tenha fechado desses 1.015 em torno de uns 100 e alguma coisa. Entre pequenininho, médio e grande. Significativo. E tem uns que não abriram ainda, vão esperar passar a pandemia para... Um amigo meu mesmo ali, na Tuiuti, ele não abriu ainda, está lá. Até ele falou que tem um freezer ligado com uma mercadoria dentro lá, que vai vencer no final do mês de agosto, ele quer se desfazer. Primeiro porque vai vencer. E segundo porque ele quer desligar o freezer. Deixou o restaurante fechado, vou esperar. E ele disse para mim, eu estou me preparando para março. Para reabrir. Mas está fechado. A questão é tentar ao máximo se manter durante essa pandemia, porque acredito eu que quem conseguir se manter depois consegue se reerguer mais fácil, né? Mais rápido, porque já reduziu bastante o número de estabelecimentos na cidade, e acredito eu que esse pessoal que conseguir se manter até durante todo esse período vai ter um crescimento depois grande. E como a gente comentava, quando voltar, o povo vai estar louco para sair, para abraçar as pessoas, para sentar num bar, num restaurante e olhar para a mesa do lado e poder ir lá, estender a mão para a pessoa, poder dar um abraço e poder sentar sem se preocupar
né? Tomar uma cervejinha, fazer seu happy hour, sair para jantar, sair para almoçar, que agora, nos últimos anos, as pessoas de mais idade estavam tendo um hábito de a celebração da refeição não mais ser no jantar, e sim no almoço. Isso. Pessoas aposentadas, casais, famílias, saindo para curtir no almoço, durante a semana mesmo. Sim. Na verdade, isso que vocês estão falando, na questão do impacto, aqueles que sobreviverem vão ficar mais fortes para a sua sequência de vida, né? Do seu negócio em si, né? Com certeza. A gente acredita que vai ser eu acho até que o setor mais prejudicado é o nosso, e eu acho que o que vai retomar mais fácil até vai ser o da gente. Porque as por causa disso que tu acabou de falar, que há uma demanda reprimida de vontade das pessoas irem até um restaurante da sua preferência e ter esse contato. Você imagina a juventude, imagina os alunos da nossa UFSM que estão em casa, lá nas suas cidades, nos seus estados, imagina, vou para Santa Maria, balada, boate, junção, que é da juventude, foi meu quando eu era jovem. A gente saía sexta, sábado, às vezes domingo, 2, 3, 4 vezes por mês, e eles estão reprimidos, estão em casa, loucos, e quando vier a solução para essa doença, aí, meu Deus do céu, o povo vai sair a mil. Então eu acredito que a retomada vai ser muito mais rápida para o nosso setor. Uma dúvida que eu tenho de curiosidade também, a questão do delivery, vocês acham que impactou positivamente ou... Teve um crescimento bem grande, né, na cidade, o delivery, e eu acredito que foi o foco, principalmente porque como os estabelecimentos não estão podendo receber tantas pessoas, a campanha em cima do delivery está bem forte. Também assim, se você demite uma cozinheira que cozinha bem, o que ela vai fazer? Ela vai ter que achar uma solução para continuar com o ganho dela. O que ela está fazendo? Está fazendo em casa. E aí usa o delivery para vender o seu. Se você passar nas lojas que tem especializadas para quem faz doces e salgados, você pode ver que todas elas têm fila o dia todo. Justamente por isso. E claro, já vinha num crescente, né? O delivery, a comunidade de receber em casa o alimento. E é uma das coisas que eu estava dizendo também. Muita gente que não trabalhava na área da gastronomia encontrou nesse ramo, em casa, uma forma de sobreviver nesse meio. Porque tu está na tua casa, tu não pode sair. Sim. O que tu pode fazer? Tu pode fazer comida, tu pode fazer um bolo, tu pode fazer um doce, tu pode fazer alguma coisa e através do delivery vender para as pessoas sem ter esse contato direto. Claro. Então, muita gente está entrando também na área da gastronomia. Eu vejo até, como eu dou aula de gastronomia, eu vejo muita gente me procurando, perguntando de receitas. O Instagram cresceu muito com isso, as lives. Sobre isso, né? Muito, porque as pessoas querem dicas de como fazer, porque estão fazendo em casa. Querem dicas de eu quero fazer uma coisa diferente, eu posso juntar isso com aquilo, qual que vai ser o resultado. Eu nunca fiz um bolo, eu quero tentar fazer. Aí quando tu vê, dá uma semana a pessoa já está conseguindo fazer bolo para fora, os caseirinhos que o pessoal chama. Então isso tá muito comum. Também deve ter crescido bastante aquele pessoal que não pode sair, que está ficando em casa, procurando já essa assessoria para cozinhar para a própria família, né? Claro. Até para se interter. Sim. Até para se interter em casa, porque tu acaba chegando num momento que tu já não tem mais tanto o que fazer dentro de casa, né? Tá entediado já, tem o que fazer mas tá entediado daquele espaço. E aí... Por isso que eu acho que a tese do João, e que eu concordo do ponto de vista econômico, né? Que para esse setor de vocês há uma demanda reprimida imensa que a gente não sabe nem como mensurar isso. Sim. Né? E quando retornar, vai ser um boom. Com certeza. Vai ser um boom. Isso é quase certo que a gente vai verificar. E novas oportunidades vão surgir. Para vocês que já estão no ramo, que tem uma experiência enorme, né? E vai aparecer novos empreendimentos diferentes de diversão em gastronomia e bebida, mais ao ar livre, de sistemas diferentes que vão aparecer, que a gente sabe que daqui a pouco uma coisa que, não sei, daqui emplacou e dá o boom, né?
E vai surgir. Exatamente. Uhum. Eu acho que isso, tu trouxe um assunto bastante interessante. Restaurantes, né? Tendo áreas externas maiores do que os salões fechados. Né? Pode ser que seja uma grande tendência, né, João e Nani? Né? É aquilo que nós temos na quarta colônia de restaurantes para fora, né? Eu penso, né, que daqui a pouquinho, quando voltar, é uma tendência disso aí do que um restaurante fechadinho, né, mais fechado. Hoje eu estava conversando com uma amiga arquiteta e ela estava me falando de uma tendência que tem em São Paulo, e é bem interessante, agora citou essa parte externa. Em São Paulo eles têm alguns estabelecimentos que a parte de fora são mesas únicas, assim, compridas, e tu não escolhe aonde tu vai sentar. O estabelecimento, um garçom te coloca na mesa, assim, tu senta com pessoas diferentes e tu tem contato com pessoas diferentes, tu conversa com pessoas diferentes. Então são conceitos novos também que estão chegando para a gastronomia, e acredito eu que com o passar dessa pandemia, o pessoal vai estar mais ansiado por se conhecer, por estar perto, por tomar um chimarrão, por fazer um lanche, fazer um almoço diferente, um almoço de domingo em família de novo, reunir as pessoas, conhecer pessoas novas. Conhecer as pessoas novas, e isso é uma tendência legal. Eu imagino que vocês devem ter, dentro da experiência de vocês dois, que são de famílias, vocês têm, a origem de vocês é restaurante, né? Que muitos ótimos negócios aconteceram nos restaurantes de vocês. Relações, combinações políticas, enfim, aconteceram nos restaurantes que vocês gerenciam. Vocês devem ter histórias maravilhosas para contar para a gente, né? E outras nem tantas podem ser colocadas ao ar, mas é isso que tu disse antes, né, João? E a Nani está concordando que o restaurante é o símbolo vamos dizer assim, dessa característica nossa do Brasil de conviver com pessoas, né? Isso, eu vou dizer, quando começou a história do Covid, e que nós não podíamos mais, que a recomendação é não aperte a mão e não abrace, parecia para nós que era uma falta de educação, mas não, ao cumprimento é de longe, aquela história, tá? Sim. E hoje a gente entende. Isso. Só que a gente quer voltar a isso. Claro. Quer voltar. E quando voltar, a ida ao restaurante é aquela história, é a segunda casa da gente. A gente vai para o restaurante, você senta com os amigos, vê os amigos ali, vai para um bar, vai para cá, vai para lá, né? E são tendências que vai mudar, e eu vou citar, há muitos anos atrás, nós tínhamos em Santa Maria uma boate chamada DCE, que eu acredito que não tinha nem janela, e era muito fechadinho. Bem apertadinho. Isso não existe mais, as pessoas não querem mais isso, eles querem que um local mais aberto, arejado, onde você veja longe, onde você olhe, né? Então, isso a tendência, eu acredito, que seja de restaurantes também, a partir da passagem dessa pandemia aí, a tendência para ser lugares mais abertos, arejados, quem sabe embaixo de árvores, coisas assim. Eu acho que foi ontem mesmo, eu assisti esses programas de viagem, e na verdade a programação estava dizendo que era programa de viagem, mas na verdade é uma reportagem sobre restaurantes exóticos. E eu não me lembro agora o país, mas na Europa, uma pessoa, um empresário lá no local, abriu um restaurante embaixo de uma ponte. Essa ponte é bastante conhecida na nossa cidade, não me vem agora o nome da cidade, né? Então, extremamente, nas imagens mostrava essa questão bem arejada. Claro que eu acho que essa filmagem foi feita antes da pandemia, enfim, mas é uma tendência, o que vocês estão falando, que vai chegar para nós aqui, né? Coisas diferentes. Coisas diferentes, né? E isso que vocês também falaram, que muitas pessoas, né, que estavam acostumadas com o sabor que vocês oferecem no serviço, né? Vocês têm aquele prato que tem aquele toque que só vocês sabem fazer. As pessoas estão com saudade disso, né? Então, de comer. Sabe que a gente ficou fechado um tempo, e quando a gente reabriu, os clientes chegaram e disseram, saudade da comida de vocês, não sei o quê. Eu também estava. Porque, na verdade, isso tem restaurantes que marcam isso, né? Sim. Tem. Com certeza os de vocês têm um marco que a pessoa procura porque quer comer aquele prato, aquele... Por exemplo,
não só para nós aqui, mas para o estado, quem sabe para o país, não se vinha a Santa Maria sem Augusto. Isso É a marca, o galeto, o Augusto. O Augusto, exatamente, uma referência, uma né? referência, vamos lá no tempero do Augusto, vamos no Augusto. Né? E também, claro, muito também pelo carisma do seu Augusto. Né? Sim, essas coisas só existem em restaurante no ramo de vocês, né? Sim. É que nem não vamos longe, a minha filha, como ela é asmática, ela é grupo de risco, né? Então fazia quase 4 meses que ela não saía de casa. E esses dias eu desci com ela no restaurante do pai ali, e disse, vamos jantar no restaurante do vô. E aí eu pedi o galeto e ela assim, ai mãe, que saudade que eu tava de vir aqui. Eu disse, e é uma coisa que para nós era uma coisa tão comum que, Sim, né? Mas eu tenho quase certeza que tem muita gente que está com saudade Sim, disso. com certeza. De comer esse prato. O cheirinho, Né? do estar. Meu Deus. E é diferente tu receber em casa do que tu ir ao local. É bem diferente. O local é fantástico. Meu Deus. Não, só com o braseiro ali, né? Você tá ali, grelha, ele saindo, o cheirinho ali da grelha, meu Deus diferente. do céu. E que continue, né? Que o Augusto nos abandonou. Que vocês continuem, né? Claro, com certeza. Nós temos que ter o nosso galeto aqui. Mas vocês acham que no sentido, nós estamos quase em agosto, né? Estamos no finalzinho de julho para agosto. Nessa questão de impacto, de desemprego no setor de vocês, ou alguma outra mudança né, que gere um impacto negativo, vai acontecer mais coisa ou vocês acham que já tudo que era para acontecer já se deu no ramo de vocês, ou tem alguma que vocês acham que pode ainda acontecer? Eu acredito que já se deu tudo que tinha que acontecer, assim, porque demissões já estão acontecendo, fechar e abrir estabelecimentos, redução de carga horária, isso daí também. Na parte didática, eu posso te dizer também que reduziu muito os cursos. Sim. No espaço Aveiro, que é o espaço onde eu dou aula, os cursos, assim, a gente simplesmente parou, porque a gastronomia tu lida com um leque de idades, né? Eu tenho alunos desde crianças até idosos, porque não tem uma idade assim... Mas te pergunto, desculpa te interromper o teu raciocínio, mas o online não conseguiu suprir? É diferente, porque uma coisa é tu ver a pessoa fazendo do outro lado, ok, com ao vivo tu consegue ainda, mas não é a mesma coisa. Tem aluno que diz assim, eu vou esperar o presencial. Tem aluno que ainda pede, eu vou esperar o presencial porque eu quero estar junto enquanto tu tá cortando para mim ver exatamente e tu me corrigir a hora que eu cortar. Então, questão assim, bem prática. É uma questão bem prática, porque a gastronomia, eu digo que ela é 50% teórica, 50% prática. Então assim, tu tem que ter uma teoria para conseguir iniciar o processo, mas tu tem que ter a prática ali para executar. Assim, se tu não executa, tu não consegue simplesmente, vou fazer. Então é bem complicado. Eu fiz muitas lives para manter o pessoal informado e coisa, mas o pessoal pede muito por aula prática, ao vivo presencial. Né? E isso, com a pandemia, eu pelo menos, tenho alguns espaços assim na cidade que estão voltando as aulas aos poucos, mas eu pessoalmente, essas aulas eu acho um pouco arriscado, porque é diferente, por exemplo, de tu ir a um restaurante comer. A aula de gastronomia, tu tem que estar o tempo inteiro provando. Eu tenho que estar o tempo inteiro provando o que os meus alunos estão fazendo. E pode ter uma questão de um protocolo. Isso é diferente do restaurante. Tira a máscara, bota a máscara. Tira a máscara, bota a máscara, aí tu está pegando na máscara, contamina a mão, aí tu tem que estar mexendo numa panela, cortando um alimento. É diferente, e tu está sempre naquele ambiente da cozinha ali. Não é que nem o restaurante, que a cozinha, o preparo do alimento, ele vem numa sequência e vai para a mesa, onde só na mesa tu tira a máscara para comer. Claro. É diferente. E a gente, na sala de aula, a gente não tira a máscara só para comer. A gente tira a máscara para experimentar, para sentir o cheiro.
Para ver se está bom de tudo, sal. para ver se está bom de sal, a gente tem que, várias vezes tem que haver essa prova. Então, eu tenho um receio muito maior, por isso que o Espaço Aveiro ainda não voltou às aulas. Claro, sim. É compreensível, né, João? Sim. No ramo dos hotéis, o impacto também está bem negativo, né? Tem hotéis fechados em Santa Maria temporariamente, né? Porque não tem clientes. Sim. E os que estão funcionando também, estão funcionando com um pouco cliente, o pessoal não está viajando muito. E isso muito também por causa da tecnologia, né? Aí as viagens, muitas coisas podem ser feitas online. Claro, muitos trabalhos. Vem uma equipe de fora para instalar uma rede elétrica, vem as pessoas têm que vir. Claro. Mas o vendedor que vinha para vender para o restaurante, para vender para a loja, para vender e ficava em Santa Maria, e muitas vezes ele vinha para Santa Maria, ficava em Santa Maria e atendia as cidades vizinhas. Sim. Então o pessoal está fazendo online, aí o hotel tá esse sentindo público bastante. diminuiu, com certeza. Diminuiu. Uma outra coisa na questão que vocês devem estar bastante acostumados, dentro do cenário de pandemia, os custos dos insumos aumentou para vocês? Ou esses preços se mantiveram? Alguma coisa. A carne, o ano passado, ela teve o seu aumento no passado. Claro. Aí começou a pandemia, ela se estabilizou. Né? Verduras, hortaliças, isso deu uma subidinha. E principalmente para nós, a parte de higiene, sim, essa subiu muito. Bastante, consideravelmente. Tem itens de 250%, 300%. Itens que a gente não usa muito, claro, mas é itens com aumento. Eu posso citar luva que a gente utiliza subiu em torno de 300%. Né? O próprio álcool deu uma subidinha, algumas coisas, mas não foi tanto. Né? Porque isso impacta na questão do operacional custos, dos né? Sim, com certeza. né? Mas eu não sei de restaurante que aumentou o preço, não, né? Não. Acredito que ninguém tenha subido. Nem Não, baixado. até mantiveram até para conseguir manter os Isso. clientes, né? Vocês dizem os preços? Os preços de venda. Os preços de venda, finais, de né? venda, Preço final. Isso é uma informação impertinente, né? o preço final. Para os consumidores. E muitos ainda estão fazendo promoções, até em alguns aplicativos, Sim. justamente para trazer esse público de volta. Ou dando um brindezinho a mais, aquela história, uma porção de sobremesa, uma porção de polenta para levar, umas coisas assim para fazer um agrado para o pessoal buscar aí e também fazer sua refeição no local. Agora também vocês estavam falando, eu fiquei imaginando, né? Vocês acham que, vamos pensar do lado positivo da pandemia, a gastronomia está sempre se reinventando, né? Eu imagino que vocês todo dia vocês têm que se reinventar lá dentro do restaurante de vocês, né? Para atender o público de vocês, no sentido de tempero ou criar um prato novo. Isso aí que eu pergunto, vocês acham que vai ter da pandemia, vai ter Especialista está aqui. Mas o João pode dizer da sua prática que tu tem imensa, né? Será que vai ficar um legado, um prato que vai surgir? Porque eu posso estar enganado, vocês me corrijam. A Nani até pode nos colaborar bastante. Mas a gastronomia também tem a questão das modas, né? A questão dos hambúrgueres, né? Os hambúrgueres. Encheu a cidade de hambúrguer artesanal. O Brasil inteiro é hambúrguer, tudo, né? E agora? Qual será o... Olha, vai surgir, vai. Eu acredito que vai surgir alguma coisa, mas pensando por esse lado, eu acredito muito nessa parte caseira. Eu acho que as pessoas estão buscando também um pouco, eu vejo pelos meus alunos, buscando um pouco das suas origens, assim, aquela receita de vó, porque eles estão fazendo em casa, por estarem mais tempo em casa, sabe? Então, esse tempero mais caseiro, essa comida mais... que aproxima mais, essa comida mais caseira mesmo. Isso. Eu acredito que isso daí, de repente, tenha em alta. E até uma comida mais natural, né? Não Isso, tão artificial. mais orgânica, mais natural. Mas as tendências, as mudanças, uma pizzaria famosa em Santa Maria diz que nunca ia botar verde em cima da pizza. A pizza que mais vendia antes da pandemia era tomate seco com rúcula. Com rúcula. O restaurante italiano, onde disse que nunca ia servir para um cliente uma lasanha e uma maionese para acompanhar. O pessoal come. São suas tendências. Há muitos anos atrás você comia doce com salgado. Sim. Pois é. Por isso você mistura muito. E quem disse que sobremesa tem que ser doce, né?
Sim. Ela não precisa ser doce, pode ser com outros sabores, sendo sobremesa. Então vai ter sim, eu acredito que vai vir aí muitas experiências também dessas pessoas que estão cozinhando em casa, que vão entrar, ou que entraram, que estão entrando na área gastronômica e que vai crescer, como quase todos nós entramos na gastronomia por alguma coisa, ou por necessidade, por gostar, ou por isso. Originários da gastronomia, acho que é a família de vocês, né? E algumas outras, mas muitos o quê? Começa uma experiência em casa, viu, deu certo, começa pequenininho, vai, e daqui a pouco dá o boom. Nessa questão do marco aqui de Santa Maria, a gente tem o exemplo aqui da Nani, vem de uma família, né, promissora nesse ramo, né? Vocês também têm tem uma experiência prática. Né? Nós, na verdade, da minha família, eu fui um dos primeiros aí. Meus irmãos vieram atrás e foram atrás e estão espalhados Brasil afora com um restaurante também. Né? Então, eu quero dar sequência, quero que meus filhos sigam isso. Isso é interessante, né? Uma eu não consegui, que já seguiu outra área. Né? Mas o menino mais novo eu quero, eu vou impor para ele que seja um empresário da gastronomia. Né? Eu gosto disso, da sequência da família, ter a sequência. E passar anos aí, quem sabe avô, né? Meu bisavô fez, meu tataravô que começou e está se dando a sequência. E o Brasil está mais estável, tem isso. Há uns 20, 30 anos atrás você tinha empresas muito antigas. Hoje você pega empresas aí com muito tempo. A de vocês tem. Sim. Décadas e décadas, acho que do ramo é a mais antiga. Tem uns 70 anos, acredito eu. Já tem. Desde o início do restaurante Veracruz, lá sim, já cruzou 70. O primeiro ali eu acho que vai 70 anos, né? Vai para 70 ou mais. É uma história, agora certo, mas acredito que sim. É uma história. É uma história. E que se mantém em Santa Maria. Né? Vocês acham que aqui em Santa Maria tem esse recorte mais italiano? Claro, vocês têm o português, né? Mas o italiano, alemão, aqui o italiano é muito forte, né? Por causa da questão que tu mesmo falou antes. O alemão que não deu muita sequência, né? Mas o italiano, o português, é bem variado. Santa Maria é bem variado. Tanto que é uma cidade onde ela atrai muita gente de fora em função da sua universidade, da nossa universidade, né? Os quartéis, da base aérea, né? A área médica, a medicina, né? Os hospitais aqui é muito forte, o pessoal vem por alguma coisa para Santa Maria e acaba se estabelecendo aqui e aí vem de todas as origens, né? Então tem um leque bom. E tomara que isso fique, né? Porque que nem o João está dizendo, esse é um bom exemplo. Eu acho é importante ouvir isso, João, né? Essa questão que tu quer deixar um legado na tua família, que algum dos teus filhos siga exatamente isso, para não morrer o negócio, e sim perpetuar, né? Claro. Isso é interessante, né? E sabe que tem uma coisa muito interessante em Santa Maria, e a família da nossa colega aqui sabe, que nós somos muito unidos. Tem cidades onde o pessoal se carneia, nós aqui somos muito unidos. Eu costumo dizer que se eu precisar de um item no restaurante emprestado, não sei o quê, eu ligo para 10, 8 dizem que sim, e 5 deles ainda se propõem a mandar no nosso estabelecimento. A gente é muito unido, nós somos unidos, a gente quer crescer. E tanto que em Santa Maria a gente conversa e nós não somos concorrentes. Claro. Olha, não somos. Concorrência com nós, restaurantes, é a construtora, é a agência de carro, né? Nós não. Eu quero que o cliente saia de casa, que você saia de casa, vá lá no restaurante dela, vá no meu, que vá em todos. Não quero que vá só no meu uma vez por mês. Pode ir uma vez por mês, de repente vá 2 vezes por mês, mas que vá nela também, que saia. E quanto melhor os outros restaurantes atenderem, melhor para mim, porque estimula as pessoas a saírem de casa. Que você pode fazer a tua refeição toda fora de casa. Café da manhã, o almoço e a janta. Lanche da tarde, tudo. Quanto mais sair, melhor para a gente, para todos nós. Sim. Bom, pessoal, nós estamos no final. Passou tão rápido e para mim foi bastante interessante conversar com vocês, enfim. Mas então eu vou pedir para cada um de vocês aquela consideração final sobre aqui no nosso programa do Frente a Frente. Nani e depois João, por favor. Eu acredito que essa pandemia está trazendo um crescimento pessoal para cada um de nós e na área da gastronomia a gente está se redescobrindo também. Então eu acho que a gente deve sim manter essas conversas, esses diálogos sobre o assunto
e fazer essa troca de vivências, de conhecimentos, que eu acho que isso engrandece cada um de nós, né? A vivência do outro e a nossa vivência, essa troca, ela é bem interessante. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui e é isso. João? Eu acho assim, ó, um ingrediente que a pandemia vai deixar para nós, todos nós, e que nós devemos exercitar ele todos os dias, é a paciência. Nós temos que ter paciência com nós, com os outros. Quando você chega num buffet com uma pessoa de idade está se servindo, que demora um pouquinho mais, as pessoas ficam bem irritadas atrás, não façam isso. Paciência, calma, né? Quem sabe aí que não seja um aviso divino, que a gente tenha que xingar menos, hoje mais, esse instrumento que nos foi imposto por pouco tempo. Mas Santa Maria, sim, está muito bem preparada com seus restaurantes, com todo o comércio. Saia de casa, vá para os restaurantes, faça suas compras normais, mas pelo amor de Deus, se previna, use máscara e bastante cuidado. Higienize as mãos, não bota a mão na boca, aquela história. Todo mundo sabe, isso não precisa explicar. Mas saia de casa sim, é seguro, vá, respeitem os horários impostos. Isso não é birra de ninguém, isso é uma norma que precisa ser colocada. E infelizmente nós temos que obedecer e seguir. Muito bem, então esse foi o Frente a Frente de hoje, falando sobre a questão dos impactos no ramo da gastronomia aqui no nosso programa, que sempre repercute o que está impactando a nossa vida, no nosso dia a dia. Até uma próxima oportunidade aqui no nosso programa Frente a Frente.